Boa noite, preciosas e preciosas. É um privilégio estar com vocês nessa noite. Aqui com vocês, Johnny Bittencourt, diretor do Polo de Apoio Presencial. Agradecemos a presença dos alunos e convidados. Para receber o certificado de participação, é necessário fazer a inscrição no link, seguir o canal, curtir a palestra e fazer uma resenha de no mínimo 20 linhas sobre o conteúdo da live. Enviar no WhatsApp 27 9 9239 3298 até às 22 horas de hoje. Essas informações estão na descrição do link. Nossa pauta de hoje é bem interessante: psicologia e a felicidade no casamento. Hoje temos o privilégio de receber o Dr. Rafael Balbi, palestrante, professor, escritor, terapeuta de casais, psicólogo, doutor e mestre em psicologia. O Dr. Rafael Balbi ajuda casais a desenvolver inteligência emocional. E aí, Dr. Rafael, seja bem-vindo, um privilégio estar contigo. Excelente, eu gosto muito de falar desse tema, tanto de falar de inteligência emocional, quanto de falar de relacionamento conjugal, né, de relacionamento entre pessoas que querem desenvolver um relacionamento amoroso e ajudar essas pessoas a terem mais qualidade, mais satisfação nesse relacionamento e solucionar os problemas, né? Bacana, doutor Rafael, é bem interessante, né? Eu acho que a galera tá bem ligada aí, perguntando bastante sobre a nossa live, porque é um tema bem interessante mesmo. Doutor Rafael, e se o casal precisa de terapia e o parceiro, ele não quer participar? O que faz num caso desse? Excelente pergunta. Parte do problema do casal está relacionado com o autoconhecimento. Então, quando você tem duas pessoas que não estão conseguindo se entender, não estão conseguindo desenvolver o nós, tá? A ideia é mais ou menos o seguinte, né? Existem duas pessoas separadas que elas começam a se conectar, tá? Você não tem um casamento quando um toca no outro simplesmente, tá? É necessário haver uma fusão, tá? Então, uma terceira coisa aparece aqui no meio, que é o nós, que é o projeto, né, casal, tá? O projeto casamento. Então, não são não é 2 mais 2 que vai dar um terceiro que se toca apenas. Eles se conectam, tá? Existe algo a mais que é o nós, né? Os dois nessa parceria do relacionamento amoroso. E aí, quando um dos dois não está bem consigo mesmo, ou seja, não está bem com o seu autoconhecimento, isso aqui vai ter problema, tá? Porque se ele sozinho já não estava bem, quando ele se conecta com o outro, isso não se conecta de forma satisfatória, de forma agradável, adaptável. E aí, é uma coisa que eu falo muito para as pessoas que estão buscando um relacionamento amoroso. É muito comum a pessoa, quando não está bem emocionalmente, ela busca um parceiro amoroso para poder ficar melhor, tá? E eu explico para ela que, na maioria das vezes, isso não acontece. Por que não acontece? Porque o relacionamento amoroso, via de regra, ele potencializa o que você já tem, tá? Se você tem dificuldades para lidar com seus medos, com suas crenças, com os seus traumas, com a sua história de vida, com as suas próprias limitações, né? Se você tem dificuldade em se relacionar com as pessoas, se você tem dificuldade para se relacionar consigo mesmo, com o seu conceito de si, quando você entra num relacionamento amoroso, tudo isso se potencializa. Então, o ideal para quem deseja entrar num relacionamento amoroso é estar bem consigo mesmo. Então, é muito comum, né, eu receber casais em que parte do problema está em lidar com si mesmo e não em lidar com o outro. Então, eu estava falando no início, né, gostar de falar sobre inteligência emocional. Inteligência emocional tem 2 fatores, né, é dividida em 2 partes. Uma, que é a inteligência emocional para lidar consigo, tá, que é a inteligência intrapessoal, e tem a inteligência emocional para lidar com o outro, que é interpessoal. Intrapessoal consigo, interpessoal é com o outro. São 2 aspectos. Todas 2 envolvem identificar emoções, sentimentos, pensamentos, crenças, desejos, motivação, opinião, mas uma é de si mesmo e outra é do outro. Então, é muito difícil lidar com o outro quando você não consegue lidar com si mesmo. E aí, uma pessoa que está com uma crise, uma dificuldade no relacionamento amoroso, se ela procura atendimento individualmente, existe uma grande chance dos problemas começarem a se resolver.
Então, quando eu recebo uma pessoa que fala, olha, eu tô com um problema no meu casamento, mas meu parceiro não quer vir, então eu vou tratar outras questões da minha vida. Em geral, os problemas do casamento começam a se solucionar. Lógico que não dá para solucionar tudo, tá? Mas essa pessoa muda de um certo modo, de um certo jeito, que o parceiro amoroso começa a ficar interessado em vir para terapia. Nossa, a pessoa mudou, tá melhor, tá mais potente, né? Tá conseguindo limitar o espaço dela, ou tá menos agressivo. Então consegue perceber que há uma evolução. Naturalmente, essa pessoa vem para terapia. Então, é comum eu atender uma das duas pessoas do casal e, posteriormente, né, a outra pessoa do casal deseja entrar na terapia. Lógico que existe uma mudança aí de um atendimento individual para uma terapia de casal, e eu aviso para o cliente, tá? É muito claro isso. É diferente que quando eu entrevisto uma pessoa do casal para poder ajudar na terapia individual. É um outro caso. Mas é muito interessante o quanto que a terapia individual ajuda a desenvolver futuramente uma terapia de casal. Nossa, muito interessante, doutor Rafael. Bacana mesmo, hein? Doutor Rafael, e como é que pode potencializar essa terapia? Ótimo, muito bom. O casal vem para terapia e eles acham que ali é um espaço para um falar mal do outro. Eu vou lá para o psicólogo para mostrar o quão malvado é o meu esposo, né? O quão megera é a minha mulher. O espaço não é para isso, tá? Não é para você falar do outro, é para você falar de você mesmo. Né? Como você se sente quando o outro fala que você é irresponsável, fala que você é grosso, fala que você é agressivo, fala que você é um monstro, né? Como você se sente diante disso? Como você se sente quando o outro tenta te machucar, te punir intencionalmente ou não? Tá? Então, é um espaço para você falar de si. E é para você falar para o psicólogo, assim você potencializa os resultados, né? Primeiro que você não vai falar para falar do outro, você vai falar de você. E segundo, você não vai falar de você para o seu parceiro, sua parceira. Você vai falar de você para o psicólogo. E aí, isso é muito interessante, né? Porque os alunos na graduação eles não têm ideia de como funciona a terapia de casal, a não sei que eu já tenha feito, né? E aí, porque muitos se formam e não tem essa noção, né? Os psicólogos se formam e não tem essa noção de que quando eles vão para terapia de casal, especialmente quando a gente fala em terapia comportamental, né? O casal fala para o terapeuta. Acaba que um escuta o outro falando, sem dúvida. Mas é uma conversa, né, de um deles com o terapeuta. Lógico que falando sobre o relacionamento. Eventualmente, o psicólogo vai fazer intervenções para que os dois falem um com o outro. Mas, especialmente no início. Então, quando você vai inicialmente para a terapia de casal, fale para o terapeuta e fale de você, diante do que o outro faz. Né? Como é que eu me sinto diante do que o outro faz? O que eu penso quando o outro faz? E aí você consegue potencializar a sua terapia. Ao invés de ir para terapia para achar que o psicólogo é um juiz que vai dizer quem está certo e está errado. Não é isso que acontece, tá? Não é um lugar para você reclamar do outro, entendeu? Falar o que ele fez de certo ou de errado. Entendi. Doutor Rafael, e sempre é bom falar perto do parceiro ou tem uma conversa individual também com o psicólogo? Interessante, tá? A maioria dos atendimentos que eu faço, tá, de casal, os dois estão juntos, ok? Eles estão juntos e os dois estão falando comigo, ok? Eventualmente, eu faço atendimentos deles separados, ok? Nesses atendimentos que eu faço com eles separados, tanto para treinar habilidades que aquele especificamente precisa, tá? Ou para que ele possa trazer para mim questões que ele não consegue falar na presença do outro. Pode ser o medo do outro, por exemplo, ou vergonha. Então a pessoa quer ajuda para poder compartilhar isso com a outra pessoa. Ou ele quer ajuda justamente para vencer as questões emocionais para depois compartilhar. Porque naquele momento ela não consegue. Tá? Lógico que o maior problema dos casais, de maneira geral, é que à medida que o tempo vai passando, eles vão ganhando intimidade. E essa intimidade favorece com que eles acabem tendo comportamentos que eles se sentem agredidos, se sentem violados. Em geral, a agressão dos homens, né, na nossa cultura, elas são bem diretas. Eles gritam, eles xingam, falam alto. A mulher, a agressão dela é mais velada, né? É por meio da ironia, do sarcasmo, né? Ela fala de um jeito que dá a entender que... Entende? Então, existe um estilo diferente, mas todos dois, do ponto de vista da psicologia, é agressão.
é agressão. Então, o que acaba acontecendo? Na medida que a intimidade acontece, o casal começa a se agredir, cada um no seu estilo, tá? Mas eles começam a se agredir. Chega um ponto que eles se sentem tão machucados que eles se afastam. E aí ficam um tempo afastados, isolados, cada um de um lado, tá? E à medida que o tempo vai passando, eles vão sentindo falta um do outro e voltam a se aproximar. Isso que eles se aproximam, eles se agridem de novo. E aí eles entram num ciclo vicioso. Se aproxima, se agride, se afasta. Se aproxima, se agride, se afasta. Se aproxima, se agride, se afasta. Cada vez que ele se agride e se afasta, o relacionamento vai desgastando, né? Já ouvi esse termo, né? Ah, meu relacionamento tá muito desgastado. E aí se desgasta tanto que chega um ponto que separa, tá? E aí alguns casais, o que eles fazem, né? Eles acham que o psicólogo é o último recurso. Ah, já tentamos de tudo, até psicólogo, né? Na verdade, o psicólogo, ele começa quando esse desgaste se inicia. Quando o desgaste se inicia, é o sinal de que o psicólogo precisa entrar. Você não vai esperar, né, o relacionamento acabar para procurar o psicólogo. Que vantagem tem nisso? Procurar o psicólogo quando começa o desgaste, né? Por quê? Porque eles vão aprender como se relacionar de forma próxima e íntima sem que um agrida o outro, tá? O que é muito comum? Na melhor das intenções, todos os dois, né, tanto homens quanto mulheres, eles têm comportamentos naturais da subcultura familiar deles ou da cultura que tem essa diferença. E esses comportamentos que para eles são muito naturais, incomodam o outro. Só que o outro, ou ele fala de forma muito agressiva para tentar eliminar aquele comportamento, suprimir, ou ele se cala, engole seco, implode por dentro diante daquele comportamento, tá? E aí vem essa questão do desgaste que eu falei. Então, o meu trabalho é para desenvolver justamente essa compreensão de um para o outro. As pesquisas em psicologia, elas mostram que os casais, eles têm muita dificuldade de comunicação. Mas no fundo, né, se você for analisar, no fundo, não é comunicação, é compreensão, tá? Uma coisa é comunicar, tornar comum. Outra coisa é compreender o outro, ok? Né? Um exemplo muito simples, né? Tem um copo aqui comigo, tá? Eu chego para você e falo, olha, isso aqui é duro, tá? O copo é duro. Aí você fala, não, isso é caro. Ou seja, nós estamos falando de propriedades completamente diferentes. Ou você diz, não, isso é transparente, tá? Você está certo e eu também. E a gente começa a brigar porque, ora, eu disse que é duro, você diz que é transparente. Tá? Transparente não é igual a duro. Ok? Mas nós estamos falando de propriedades completamente diferentes. Às vezes os casais brigam por causa disso. Tá? Então perceba que não tem a ver com comunicação, tem a ver com compreensão. Se você compreender que eu estou falando da densidade do copo, fica mais fácil de se comunicar. Ok? Então, quando os casais eles vêm para a terapia, basicamente o que a gente vai fazer? Esse é um dos primeiros treinos que eu faço com o casal. É de um conseguir compreender o outro. A gente falou um pouco sobre isso na live de gestão de conflitos interpessoais, né? Gestão de relações interpessoais. E aí, o foco está, e não é quem está certo, quem está errado, por isso que eu falei lá no início, né? Não é para você falar, o psicólogo não é um juiz para dizer quem está certo e quem está errado. O psicólogo vai te ajudar a compreender o outro, tá? E lógico que isso é uma habilidade relacionada à empatia, que é um dos aspectos da inteligência emocional interpessoal, que é você com o outro, né? Lógico que antes disso tem um treino de habilidade relacionado a identificar emoções. Tem gente que vai para terapia e isso sabe dizer que tá mal. Ela não sabe dizer se ela tem tristeza, medo, raiva, repulsa, nojo, frustração, decepção. Ela não consegue identificar as próprias emoções. Tem casal que eu pergunto, como é que você está se sentindo agora em relação ao que ela fez? Aí ele fala, eu estou sentindo que ela está errada. Né? É um exemplo comum que eu dou. Né? Eu quero saber da sua emoção, qual o seu sentimento. Né? O sentimento é que ela não pode falhar nisso. Não, de novo, você fez uma avaliação. Eu quero saber da emoção. Então, o casal ele vai passar por um treino para identificar as próprias
emoções, identificar as emoções no outro e fazer uma relação disso com o que de fato acontece. Tá? Quais são as ações daquela outra pessoa que estão gerando essas emoções negativas? E relacionar a emoção com a ação. Esse é o básico da coisa. Tem mais perguntas aí pra gente? Não, é bem interessante, né? Então, assim, a comunicação eficaz, então, seria justamente o que o senhor falou aí, né? Sim, comunicação eficaz, o principal aspecto é esse, é conseguir falar sobre as suas emoções e conseguir identificar no outro a emoção do outro. Esse é um dos pontos mais importantes. Outro ponto sobre comunicação eficaz tem a ver com checar se o que você disse, isso é efetivamente comunicação, tá? Checar se o que você disse foi compreendido. Ok? Então eu falo para você, Johnny, vai lá e pega o objeto de vidro que está em cima da mesa. Tem 2 copos com formatos diferentes e ainda tem uma jarra de vidro, né? São 3 objetos. Eu fui muito genérico, né? Ou eu falo, pega o objeto que está em cima da mesa. É mais difícil ainda, tem mais objetos em cima da mesa. Tem o celular, tem uma câmera, tem vários objetos, tem um microfone, vários objetos em cima da mesa. Então isso é efetivamente comunicação. Tá? E aí você pergunta, Rafael, deixa eu ver se eu entendi. Tem um único objeto na mesa e você quer que eu pegue este objeto que está na mesa? Se tiver mais de um, entende? Eu vou falar, pega os objetos de vidro. Ou pega os copos. Pode ser que tenha mais de um. Ou pega qualquer um dos copos. Eu estou sendo mais específico. Isso é efetivamente comunicação. Então, quanto mais específico você for na hora de solicitar, fazer um pedido, fica mais fácil de ser compreendido. E o outro, né, ele vai checar com você. Isso é importante. Então, não fique com raiva se o outro checar se o que você disse foi efetivamente o que ele compreendeu. Tá? Se ele não fizer isso, você mesmo fala, agora, vamos ver se eu entendi, se eu consegui me expressar. Me diga o que você entendeu sobre o que eu falei. Tá? Tem gente que acha isso besteira, mas isso é importante. Entende? Não, com certeza, eu concordo. E sim, eu acho que em todas as áreas, né? Sim. Igual, por exemplo, você vai às vezes principalmente no drive-thru, né? Uhum. E você pede algo, eles repetem seu pedido, né? Uhum. Justamente, quer dizer, por quê, né? Pra ter certeza que eu Sim. entendi certo. Sim. Aí você Isso dá ok ou não. efetivamente comunicação. Né? No outro aspecto que eu falei, que é a dificuldade de falar sobre seus sentimentos, aí entra uma questão de compreensão e empatia. Tá? Então, o que acaba acontecendo? As pessoas têm essa dificuldade de compreender o outro. E isso é fundamental. Tá? Como elas se machucam, lembra do processo que eu falei? Que elas se tocam, tá? E se machucam nesse contato de intimidade. Então, o que acontece progressivamente? Elas têm medo de mostrar vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é fraqueza, né? Vou diferenciar aqui vulnerabilidade e fraqueza. Fraqueza é quando você fez alguma coisa que você é passível de punição. Você pode ser efetivamente punido. Tá? Alguém pode, né, fazer uma punição. Né? Furtou alguma coisa. Você vai ser punido porque você furtou aquilo ali. Agora, vulnerabilidade não. Vulnerabilidade é quando você tem vergonha daquilo que você fez, mesmo que você não possa ser punido. E aí, como as pessoas se machucam quando elas se aproximam, elas ficam com cada vez mais dificuldade de mostrar vulnerabilidade. Qual que é o problema disso? É que na vulnerabilidade, você se conecta com o outro. Se você nunca mostra vulnerabilidade, não tem conexão. Tá? Um exemplo muito simples disso. Eu fui dar um treinamento uma vez e eu tive que escrever uma palavra no quadro, eu não sabia escrever, e eu perguntei para os alunos, olha, como é que escreve isso mesmo? Eu não sou bom de ortografia, né? Não consigo gravar de algumas palavras. E isso é mostrar vulnerabilidade, eu não posso ser punido por isso, por não saber escrever uma palavra. Exceção, uma palavra que eu não sei escrever até hoje. Né? Algumas eu decorei a sequência de letras. Por exemplo, sucesso, eu decorei a sequência de letras. Mas exceção é uma que eu ainda não decorei. E aí, é uma exceção. E aí, eu perguntei para os alunos, como é que escreve isso? E aí uma aluna falou assim, nossa, eu ganhei meu dia. Né? O professor disse que não sabe escrever uma palavra. Qual o problema? Né? Isso é se mostrar vulnerável. Faz sentido? Sim, e o claro. mesmo acontece entre o casal. Eles se machucam tanto na proximidade, na intimidade, que eles ficam cada vez com mais receio, mais medo de mostrar vulnerabilidade. E o processo da terapia no consultório é o inverso disso.
né, o terapeuta, ele garante um espaço seguro para que os dois se mostrem vulneráveis e não aproveitem essa situação de vulnerabilidade para machucar um ao outro. Essa é a ideia. E à medida que eles mostram vulnerabilidade durante o atendimento, eles vão se conectando, eles vão ficando mais próximos. Tá fazendo Muito sentido? interessante. Nossa, faz todo sentido, né? Com certeza. Bacana. Doutor Rafael, e essa resolução de conflitos, né? Como é que ela é abordada na terapia? Excelente, tá? Na maioria das vezes, o que que acontece? Os casais, eles pressupõem que o outro deseja justamente o que eu quero. Então, se eu quero falar sobre como foi o meu dia, eu pressuponho que o outro também quer falar sobre como foi o dia. E aí eles entram em conflito, porque na maioria das vezes isso não bate, né? Às vezes o outro ele não quer falar nada, ele só quer abraço, só quer ser abraçado, quer um cafuné, quer um beijo no rosto, e para ele tá bom, ele não quer falar mais nada. Só que aquele que quer falar, ele quer escutar do outro. Esse é um exemplo de conflito muito simples, tá? Então, uma das coisas que eu mostro para os casais você, na maioria das vezes, quer receber e quer dar, né, o que você acha que vai gerar conexão para você. E nem sempre isso bate com o outro, tá? Esse que quer falar, muitas vezes ele não quer contato físico, ele só quer ser escutado. Então, eu mostro para os casais que ele precisa dar o que o outro quer receber. Tá? E o outro tem que estar consciente do que eu quero receber também, para me dar o que eu quero receber. Isso aí, em geral, resolve a maioria dos conflitos. Tá? Um outro tipo de conflito que é muito comum são atividades que só um dos dois gosta de fazer. São atividades de casal que apenas um dos dois tem satisfação de realizar. E aí entra a negociação, tá? Lógico que tem um trabalho com valores pessoais que eu faço antes de começar essa parte de aprender a negociar, que é justamente o limite, tá? Um exemplo simples disso, né? Por exemplo, a minha esposa não gosta de ir para a praia tomar sol, tá? Caminhar, eu gosto de tomar sol na praia, especialmente caminhando. Ela não gosta, tá? Então, eu faço essa atividade sozinho. Enquanto isso, ela está fazendo outra coisa que ela gosta. Depois, ela gosta de fazer outra coisa que eu vou acompanhar ela. Tá? Então, isso tem a ver com negociação. Ela precisa compreender a minha necessidade de caminhar, tomar sol. E eu preciso compreender a necessidade dela, da atividade dela e acompanhar ela na atividade dela. Tá? Isso aí envolve a troca, a negociação mesmo. Por que eu falo de valores pessoais, né? Porque eu preciso conhecer os meus valores pessoais e compreender se o que ela está me pedindo, né? Não é isso, mas eu vou dar um exemplo, né? Ela me pede para caminhar no shopping com ela. É comum os homens não gostarem de ir para o shopping com as esposas, tá? Mas a esposa gosta que o marido está ali do lado, caminhando com ela e ela olhando as lojas. Então, existe uma troca aí, tá? Eu vou caminhar na praia sozinho, ou ela vai comigo na praia, mesmo que ela não goste, e depois eu vou pro shopping andar com ela, mesmo que eu não goste, tá? Perceba que nenhuma das duas atividades vai passar por cima dos meus valores pessoais, nem vai passar por cima dos valores pessoais dela. Uma coisa é eu não gostar, outra coisa é eu ter uma ação que é contrária aos meus valores. Para mim é importante ter ela comigo na caminhada da praia. Para ela é importante que eu esteja com ela na caminhada do shopping. E aí a gente realiza atividades que não gosta para ter outra pessoa do lado, para criar essa conexão. Eu reconheço a vulnerabilidade dela de não gostar de estar em uma atividade e ela reconhece a minha de não estar na outra. Faz sentido aí? Não, com Estamos certeza, né? caminhando aí para esclarecer Claro, o ponto. isso. Para todo mundo ser feliz no casamento a partir de agora, né? Se não ficar feliz no casamento, procura o psicólogo que isso ele aí. vai ajudar. Bacana. Ó, no final, o doutor Rafael vai passar o contato dele, hein, gente? Vamos lá, então. Doutor Rafael, e falando de desafios, né? E quais os mais comuns aí que os casais enfrentam? Ótima pergunta. Ó. Eu tenho alguns de cabeça, mas eu fiz uma relação aqui grande, tá? De coisas. Um dos pontos que eles mais se desentendem é sobre a criação dos filhos, tá?
Isso eu estou falando do que eu tenho da experiência. Depois eu vou citar outros aqui, que eu listei vários, tá? Mas sobre como que eles vão educar os filhos. Esse é um ponto, isso atrapalha inclusive a própria criação de filhos, porque é fundamental que eles cheguem a um acordo sobre como eles vão criar os filhos antes de colocar em prática. Lógico que existe diversas orientações da psicologia, tem pesquisas, são décadas de pesquisa da psicologia sobre criação de filhos e quais são as práticas parentais mais adequadas. Mas ainda há dúvidas sobre o que fazer em determinadas situações. Outra questão que é muito comum é finanças. Tá? E aí entra a questão da traição financeira. Né? O que é uma traição financeira? Por exemplo, é pegar um empréstimo sem contar para o outro. Especialmente quando o regime de bens, né, afeta a outra pessoa, tá? Sem informar, né? E especialmente empréstimos com juros muito altos. Isso aí é motivo para terminar alguns casamentos. Tá? Lógico que algumas pessoas perdoam, né? Eles se dedicam ali a pagar aquelas dívidas juntas, tal. Mas alguns casamentos acabam porque teve traição financeira. E faz todo sentido. Porque, assim, uma das coisas que eu trabalho com as pessoas que me procuram para atendimento e que eles falam assim, eu tenho dúvidas sobre qual é o perfil de pessoa que eu devo procurar, que vai funcionar bem para mim. E tem uma lista de características, né? Tem pesquisa sobre isso, né? Quais são as características mais procuradas por um parceiro amoroso? E uma característica que as pessoas sempre escolhem é confiança. Nunca atendi nenhuma pessoa que fala assim, eu não me importo em ter um relacionamento amoroso com alguém que eu não confio. Confiança é que tem a ver com confiar com, né? A confiança eu estou fazendo um fio junto com você, estou tecendo junto com você. E não ter confiança é a base para acabar o relacionamento. Quando um não confia nada no outro, provavelmente o relacionamento está indo para o final, está acabando. Tá? E aí a traição financeira é um desses pontos, em que sinaliza que não confia no outro. Outro ponto que acaba sendo um conflito no relacionamento é a questão sexual, né? Um dos dois está com dificuldades sexuais. Isso acaba atrapalhando o relacionamento amoroso. Seja porque um dos dois precisa de ajuda, né, de psicólogo, de médico, e não procura, ou efetivamente porque não tem mais desejo do outro. Né? Acabou o desejo sexual pelo outro, acabou aquele... que tem, às vezes, um relacionamento de companheirismo, de amizade, mas a atração física já acabou, ou está reduzida. Isso é um problema. Tá? Um outro ponto que a gente falou sobre a negociação, comunicação eficaz. Divisão de tarefas é uma coisa que os casais sempre reclamam. Tá? Um acha que faz mais atividade do que o outro. Em geral, qual que é a dica para resolver esse problema de divisão de tarefas? Faça uma lista, né, de tarefas que um faz e que o outro faz. Que efetivamente é tarefa de um, é tarefa do outro, ou é tarefa dos dois? Né? Quem tiver disponível resolve. Tá? Para ficar claro, quem ajuda quem? Okay? Um exemplo disso, né? Lá em casa, a função de tirar o lixo e descer é da minha esposa. É a função dela. Então ela sabe que quando eu tiro o lixo e desço, eu estou ajudando ela. Tá? Legal. Então, ela entende assim, né? A função de lavar a louça é dela. Então, quando eu lavo a louça, ela entende que eu estou ajudando ela. Tá? Então, isso é muito importante. Isso é muito, muito nítido. Por outro lado, você vai ter funções que são compartilhadas. Os dois podem fazer. Tá? E quem tiver disponível vai fazer. Quando o casal está brigando por quem faz mais tarefas, é justamente porque não tem a divisão clara. E quando a gente coloca isso no papel e fica claro quem vai fazer o quê, esse conflito diminui significativamente. Tá? Algumas vezes, na maioria das vezes, na verdade, né? Um não tem consciência do que o outro faz. Tá? Então, alguns clientes, eles trazem nas listas dele coisas que o outro nem imaginava que era tarefa. Por exemplo, participar de reunião de condomínio, fazer manutenção no carro, agendar o pagamento das contas, né? Então, o outro não sabe o que está acontecendo e não vê isso como uma tarefa que tem que ser feita. E aí, quando isso vai para o papel, que olha, eu gasto X horas por mês para fazer manutenção do carro, né? Levar para lavar, ou para agendar as contas, os boletos.
né? Preparar documentação, parte administrativa, né? Por exemplo, os documentos relacionados às funcionárias domésticas. Isso dá um trabalho. E aí, um enxergando o que o outro está fazendo, fica mais fácil de compreender essa parte de divisão de tarefas. Tem outras coisas aqui que eu só vou citar, tá? Porque isso dá uma live só sobre isso. Por exemplo, comportamentos rígidos, inflexíveis, isso dá confusão, tá? Interferência excessiva de amigos e familiares, e às vezes o próprio casal provoca isso, tá? O casal tem um problema, aí leva esse problema para os amigos e familiares, sem conversar com a pessoa do casal. É um outro ponto significativo. Muito controle. As mulheres brasileiras, elas têm mais esse perfil do que os homens, tá? Ser muito controladora, muito ciumenta, quer saber onde está, o que está fazendo, que horas que volta, se atrasou 10 minutos, reclama, entendeu? Então tem esse excesso de desconfiança. E muitas vezes desnecessário, tá? Outros aspectos, tá? A própria carência afetiva, violação de privacidade, né? Então, a pessoa não pede, ela vai lá e invade, né? Ela não pede, posso ver seu WhatsApp? Ela pega, abre e olha. Tá? A pessoa se sente violada. Não que às vezes ela está escondendo alguma coisa. Tá? Na maioria das vezes não está escondendo nada. Mas só de entrar e ficar futucando sem informar, sem avisar, isso gera um incômodo desnecessário. Tá? Então, são muitos comportamentos que podem acontecer que acabam prejudicando e poderiam ser evitados. Tá? Muito facilmente poderiam ser evitados. Ajuda? Não, demais, né, doutor Rafael? Bem interessante, né? O Rairon aqui tá parabenizando o seu trabalho e mandando um abraço também pro senhor. Legal. Bacana. Doutor Rafael, de que maneira a terapia utiliza a relação terapêutica, né, nesse relacionamento do casal? Ótimo, tá? Invariavelmente, quando eu recebo um cliente, ele vai estabelecer uma relação interpessoal comigo, tá? Não é uma relação interpessoal do ponto de vista informal, completamente informal, porque na terapia tem as regras formais, mas se aproxima muito de uma relação informal, ok? E aí acaba que quando eu recebo um casal, eu trabalho para benefício dos dois. Por isso que quando eu atendo uma pessoa, eu falo, estou trabalhando para seu benefício. Se seu marido ou sua esposa está reclamando dos seus comportamentos, ele precisa resolver isso com o psicólogo dele. Tá? Se ele vier para terapia, eu vou fazer terapia de casal, e aí eu vou trabalhar para benefício dos dois. É diferente. E aí, quando eu trabalho para benefício dos dois, eu vou criar um vínculo interpessoal com cada um deles. E esse vínculo interpessoal favorece que eu mostre um para o outro como que eu me sinto diante da situação que eles estão vivenciando ali, que eles estão mostrando para mim ali. Tá? Um exemplo simples. Um dos dois do casal conta sobre uma situação que aconteceu durante o final de semana. E aí o outro vira para a pessoa que está contando e fala, mas você tá errado, você estava errada. Aí eu falo, espera um pouquinho aí. Eu, naquele momento, me coloco naquela pessoa que ouviu isso. Tá? Provavelmente, ouvindo isso, eu me senti triste, irritado, talvez com medo dessa pessoa, no lugar dessa pessoa que escutou isso. Então, tem ali um vínculo interpessoal, né? Se eu já senti incômodo ouvindo aquilo, é porque tem alguma ligação interpessoal entre eu e ela. E aí eu falo, pera aí um pouquinho, para a conversa de vocês dois aqui. Né? Como é que você está se sentindo neste momento? Porque eu estava presente quando isso aconteceu, né? Quando ele fala, você estava errada. Né? Eu falo, espera um pouquinho, como é que você se sente nesse momento ouvindo ele falar sobre isso? Né? E isso aí é a intervenção do terapeuta, naquele momento, no aqui e agora. Né? Ela fala, não sei. Ou ele fala, não sei como é que eu estou me sentindo nesse momento. Aí eu posso falar, olha, se eu estivesse no seu lugar nesse momento, eu ficaria triste ou com medo, que é um pouco do que eu estou sentindo agora. Percebe? Então, sim, claro. Eu estou mostrando a minha vulnerabilidade e estou dando um modelo de vulnerabilidade. Percebe? Estou mostrando para os dois que mostrar-se vulnerável numa situação como essa pode ser mais vantajoso do que tentar contra-atacar. Que é uma coisa comum dos
dos clientes, né? Tenta se defender. E aí não é mais sobre a situação do final de semana, é sobre o aqui e agora, sobre o que está acontecendo agora. Né? De falar, olha, quando você fala assim comigo, eu fico triste, eu me sinto agredido, eu me sinto agredido. Ajuda a compreender? Não, com certeza, né? Plenamente, aí. Foi excelente a explicação do senhor. Doutor Rafael, e como a terapia contribui para o fortalecimento da conexão emocional e da intimidade do casal? Ótimo. E aí, nesse momento, continuando dentro dessa ideia, tá? Aí essa pessoa que escutou, você tá errado, você tá errada, ela pode concordar comigo ou não. Ela pode dizer, não, eu não tô irritada, eu tô com medo. Eu não tô triste, eu tô frustrado, frustrada. E aí ela consegue mostrar uma vulnerabilidade que ela não conseguiria fora do consultório. E aí o outro vai perceber uma conexão que antes ele não tinha. Porque a pessoa tinha receio, tinha medo de se mostrar vulnerável, dado o histórico de intimidade e agressão, que é o comum, tá? Se conectou, tá próximo, tem intimidade, a agressão mútua. Um agride o outro. E aí eu mostro que mostrar-se vulnerável pode ser um passo fundamental para essa intimidade, para essa conexão. Eventualmente, o outro vai agredir mais, né? Eventualmente. Então, a pessoa pode falar, eu fico frustrada, decepcionada quando eu ouço isso. O outro pode atacar de novo. Porque você é uma boba, você é um bobo, é um bunda mole falando isso para mim. Tá julgando de novo o outro. E aí a pergunta é a mesma. Como é que você se sente quando ouve do outro que você é uma boba ou você é um bunda mole porque está compartilhando as suas emoções com o outro? Né? O relacionamento amoroso, ele pressupõe o compartilhamento de emoções. Se você tem um relacionamento amoroso com alguém e não fala dos seus sentimentos, das suas emoções, não é só para dizer eu te amo. Né? Eu fico imaginando, existiria relacionamento amoroso em que um não diz pro outro, eu te amo, eu aprecio você, eu me sinto amado com você. Se você não consegue falar isso, eu acho que nem relacionamento amoroso existe. Mas por que não pode falar das outras emoções? Por que só pode falar das emoções positivas? Então pressupõe que no relacionamento amoroso vai ter a conversa sobre emoções. E não é DR, tá? Não é falar, não é discussão do relacionamento, não é o debate do relacionamento. É falar sobre emoções, falar sobre o que está sentindo. Isso é efetivamente o que gera conexão. E aí, durante o atendimento, a pessoa ela consegue ter um modelo que ela vai levar para a vida pessoal. Então, a forma como eu falo com um dos dois do casal, que eu faço a intervenção, né, durante o atendimento, vira modelo para que ocorra fora do atendimento. E aí, um dos dois começa a me imitar fora do atendimento, né? Ele fala, o que o Rafael faria nesse caso? Como é que eu me sinto quando ele fala assim comigo? Ou quando ela fala assim comigo? E começa a me imitar. O passo seguinte, normalmente, é ensinar a pedir desculpa. Como pedir desculpa um para o outro. Como reparar a dor. Que é um pouco do que eu falei também lá no podcast sobre gestão de conflito interpessoal. Bacana, super interessante, doutor Rafael. Doutor Rafael, agradeço aí a participação da Fatilena, boa noite, tá? Obrigado aí por enviar a sua pergunta, né? Ela tem uma pergunta pro senhor aqui, por gentileza. Né? Ela fala que já aconteceu com ela, né? Do esposo às vezes não concordar com alguma coisa, né? Fazer uma ignorância, né? E ela preferiu ficar calada, né? Porque acha que não tem diálogo, não tem como conversar sobre isso, né? Ela fica meio com medo de conversar. Né? E quando não tem esse diálogo, doutor Rafael, o que ela pode estar fazendo? Interessante, tá? Como eu falei no início, o normal das pessoas, elas explodem ou elas implodem. Lógico que assim, eu não conheço o caso da pessoa, tá? É importante ela falar como ela se sente diante do que ele faz. Então ela disse que ele faz o quê? Qual foi Ele faz ignorância, né? Não quer diálogo, ele não concorda. A pessoa se afasta e não quer diálogo. Como é que você se sente quando ele se afasta e não quer diálogo? Fica triste? Com medo? Com raiva? Ele precisa ouvir que fica triste, com medo, com raiva quando se afasta.
Quando ele faz ignorância. Perceba o seguinte, quando ela diz que ele faz ignorância, ela já está julgando ele. Não é o ideal dizer para ele, ó, você faz ignorância. Tá? O ideal é falar, olha, quando você fala assim comigo, quando você diz que eu sou feia, burra, que eu sou grossa, que eu sou estúpida, sei lá, que ele diz, né? Vamos chamar isso de ignorância. Ela está dizendo exatamente o que ele falou. Ela não está julgando ele, está repetindo o que ele disse, né? E aí ela vai dizer como se sente diante disso. Ela pode até dizer, eu me sinto agredida, eu me sinto ofendida, porque é ela que percebe isso. É diferente do inverso disso, que ela falar, você é grosso, você é agressivo, você é ofensivo. Ela está fazendo um julgamento, está dando um adjetivo, uma qualidade para a ação dele. E aí talvez eles entrem num debate que não vai chegar a lugar nenhum. É grosso, não é? É estúpido, não é? Ignorante, não é? Não é o ideal ela falar que ele é grosso. O ideal é que ela diga, eu me sinto ofendida, eu me sinto agredida. Será que responde a pergunta dela? Será que ajuda? Olha, ajuda muito, doutor Rafael. Muito bem explicado, né? Nós estamos chegando quase no final já. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Eu peço aí que fique à vontade para mandar. Eu vou repetir aqui alguns perguntários aqui, né, no chat sobre como é que faz para receber o certificado de participação, né? Então, vamos falar novamente o que nós falamos no início, né? Para receber o certificado de participação, é necessário fazer a inscrição no link, seguir o canal, curtir a palestra e fazer uma resenha de no mínimo 20 linhas sobre o conteúdo dessa live de hoje. Tá? E enviar no WhatsApp 279-9239-3298 até as 22 horas de hoje. Hoje, qualquer horário, até o final, né, do dia. Tá? É só enviar hoje, né, essa resenha, tá bom? Isso que eu falei aqui agora está na descrição do link. Então, se tiver com dúvida, pode ir lá na descrição, né, e verificar isso aí, tá bom? E toma as ordens aqui. A Fatilene está agradecendo aqui, excelente, né? Ela entendeu bem o que o senhor explicou, né? E deixa um abraço para o senhor aí. Tá? Mas bacana, o doutor Rafael é show, né? Então, assim, sempre esclarecendo nossos alunos aí, participando aí também com a gente. Agradeço a todos que participaram aí. Né? Tem bastante aluno presente, né? E muito obrigado a vocês. Doutor Rafael, você quer fazer uma consideração, né? Deixar o seu contato também, para que o aluno possa fazer contato? Sim, quero deixar a dica de um artigo que eu escrevi. Foi no início do mês passado, 7 de junho, é o último artigo que está no meu site. O site é www.consultoriorafaelbalbi.com. Depois, se você quiser colocar o link no chat também, vamos pode, colocar. Tá? Vamos lá, fala aí, doutor. Eu acho que eu mandei para você no WhatsApp o link do artigo. Tá? Do artigo. Tá mandei para você. Se você quiser compartilhar aí no... Vamos sim, deixa eu pegar na nossa conversa. É um artigo que eu dou várias dicas. Tá? Uma delas que eu acho uma das mais importantes é ter um tempo de qualidade com o parceiro. No mínimo 4 horas por semana. Pode ser 2 dias da semana, de 2 horas? Pode. 2 dias sai para jantar, um dia sai para almoçar, outro dia sai para jantar. Não tem problema. Tá? Pode dividir. E pode acumular isso no mês. Tá? Tem casal que só quer sair de 15 dias. Aí passa o dia todo fora. Faz atividades que os dois fazem de casal. Alguns casais perguntam, mas o que a gente vai fazer junto? Passar 4 horas juntos fazendo o quê? Eu falo, o que vocês faziam quando namoravam? A gente ia pra praia, a gente ia pro cinema, a gente saía pra almoçar junto. É isso que vocês vão fazer, atividade de namorado, atividade de casal. E tem casal que fala assim, quando a gente namorava, a gente passava o final de semana juntos. Ok, então uma vez por mês, né, deixa os filhos com alguém e passa o final de semana juntos. Sábado, domingo, passa junto. O importante é ter esse tempo de casal, tá? Cultivar isso de casal. É muito comum, quando o casal tem filhos, a satisfação com o casamento diminui. E, naturalmente, eles vão se voltar para o cuidado dos filhos. Essa ideia de casal começa a se perder. Por isso que essa atividade semanal é tão importante. Conseguiu compartilhar Ótimo, excelente. O Johnny conseguiu compartilhar aqui o link. Então fica a dica aí E no meu Instagram também tem algumas dicas, né, de podcasts que eu fiz, nas minhas caminhadas na praia eu gravei algumas dicas também e coloquei lá. Poxa, bacana, doutor Rafael. Muito obrigado. Só quer deixar o Instagram do senhor? Sim, doutor.rafaelbalbi. Excelente.
Doutor Rafael, muito obrigado, como sempre, isso o arrasou mesmo. Aproveitando também, lembrando vocês, né, os alunos, candidatos que estiver assistindo, que nós temos aí bolsas de estudo para graduação, pós, técnico, mestrado, doutorado. É só fazer contato conosco, né, no 279-9239-3298. Você vai conseguir uma condição bem especial para estar ingressando aí e fazendo a sua graduação, né, ou o curso que você preferir. Tá certo? Doutor Rafael, aproveitando aqui, nós falamos aqui, não tem muito a ver com a live em si, mas tem a ver com um ponto que a gente mencionou, né? O senhor mencionou que, né, sobre a comunicação direta, né, e tudo, né? E assim, é bem interessante, eu tenho um trauma sobre isso, eu queria comentar aqui, né? E o senhor também pode dar uma dica aí, né? Não é uma consulta não, mas vamos aproveitar, né? Eu queria entender a sua pergunta. Faça. Assim, vou fazer um... O senhor falou sobre comunicação direta, né? Comunicação direta. Isso, né? Naquele momento, na hora que o casal vai conversar, ele tem que ter uma comunicação bem eficaz. Tá. Comunicação eficaz. Isso. Aí, assim, aí eu tenho um... Quando criança, né? E aí eu vou só contar aqui, né? Contar aqui o que aconteceu, né? Sim. E... a minha mãe até comenta, sempre disse, até meio bem engraçado até. Né? Então, eu tinha uns 9 anos, né? Eu trabalhava numa sorveteria, né? Uhum. Eu não recebia, não, mas eu trabalhava. Uhum. Naquela época era comum, né? Podia trabalhar novo, né? Não tinha Sim. isso, não, né? Igual hoje, não, né? Né? Você já ia trabalhar mesmo e tal. Aí, beleza, eu trabalhava na sorveteria e tudo. E a sorveteria, né? Que era ao lado da minha casa, era em frente à igreja de São José. Uma igreja católica, né? E lá na igreja, e tinha a festa junina, né? Uhum. Nessa festa junina tinha as barraquinhas, né? Vendia várias coisas, tinha bingo, né? Tinha de tudo lá, né? Leilão, né? Bacana. Aí o dono da sorveteria falou comigo assim, ele me chamava de Jonas, né? Ele não conseguia falar meu nome. Ele era um turco, né? Sírio, aliás, né? Que não pode trocar, não, tá? Se for turco, você falar que é sírio, não dá problema. E ele era sírio, e assim, eu sou Antônio, né? Ele chegou assim, Jonas, vai lá na igreja e compra um Prastério pra mim. Aí eu pensei, falei, sou Antônio, anota pra mim aí, só pra mim não comprar errado. Jonas, um Prastério, vai lá e compra o Prastério. Falei, sou Antônio, anota pra mim. Aí ele pegou o papel, pegou a caneta, ficou olhando assim, né? E eu pensei, rapaz, ele nem deve saber escrever, talvez, né? E olhando para aquele papel, ele falou, Jonas, se não tiver Prastério, você tá coxinha mesmo. Eu falei, tá, pastel, Prastério. Eu falei, então não precisa escrever mais não, né? Aí é a questão que você falou, né? Da comunicação, né? Exatamente. Eficaz, né? E, né, e ser bem direta, né? E assim, né? Aí você imagina só, né? E na minha cabeça, aquilo lá era o que? Eu falei, deve ser um santo daquele lá, né? Sim. Tem que um monte de santo. E na minha cabeça veio isso. Eu falei assim, poxa, ele tá falando algum santo lá, aquele que comprou, né? Um bonequinho lá, que seja, né? Isso é o que eu tava pensando, né? Aí, quando ele falou, se não tiver isso, traz aquilo, eu falei, tá. Trouxe né? Aí, né? É comida. Né? É uma comida feita de trigo. E explica e deixa claro. Exatamente, né? Aí quando ele falou, se não tiver o Prastério, traz a coxinha, eu falei, tá. Você imagina, menino de 9 anos aí, nós estamos falando aí, né? Alguns anos atrás. Né? É verdade. Hoje as crianças são mais avançadas um pouco também, né? Mas apesar disso, tá? Os casais, eles sofrem desse problema. Tá? Eles têm dificuldade eles se encontram todos os dias, eles convivem e eles têm dificuldade para conversar um com o outro, tá? Vou dar um exemplo de um casal amigo meu, tá? Eu convidei um deles para vir na minha casa. E a outra pessoa do casal, ela sabe cozinhar muito bem. Aí eu falei, olha, convida para vir aqui em casa, se vocês puderem chegar um pouco mais cedo, pede o outro para me ajudar, a outra pessoa para me ajudar no que eu quero fazer, tá? E aí o outro falou, não, tudo bem, beleza. Só que a conversa foi, olha, tem jantar na casa do Rafael. Era só isso. Ele não sabia, né? A pessoa não sabia que tinha que me ajudar a fazer a comida. Então, aí depois eu falei, ei, tá tudo certo pra você me ajudar? Ele não falou nada, não. Então, tem essa questão da comunicação, né? É fundamental, tá? De forma bem específica. Tá? Que horas a gente vai chegar, a gente vai fazer o quê? O que tem para fazer? Né? É só jantar mesmo? Né? Então, lógico que outra pessoa nunca ia imaginar que tinha que ajudar, né? Nunca precisou ajudar. Então, será que, né, é uma novidade? Então, esse é um ponto, né? Quanto mais específico, uma coisa que eu falo muito dos casais, o óbvio precisa ser dito. Tá? Eu faço perguntas muito óbvias durante o atendimento para os casais.
E um fica surpreso com o outro quando o outro diz o óbvio. Ah, mas eu sempre achei que você soubesse. Não, mas você está falando agora. Né? Porque eu perguntei o óbvio. E nunca fica subentendido. Sempre, até os atendimentos individuais. Né? Eu pergunto, mas aquilo me deixou incomodado. Aquilo o quê? Seja específico. Então, se o casal começa a perceber que as perguntas óbvias precisam ser feitas, a comunicação melhora muito. Não, com certeza, você tem a visão correta. Poxa, bacana, doutor Rafael, muito obrigado pela presença, assim, é sempre muito importante ter o senhor conosco, né? E se alguém quiser fazer alguma sugestão, né, da próxima live, pode estar colocando aqui também no chat também, tá? Que nós aceitamos sugestões de vocês também. E em breve aí o doutor Rafael vai estar conosco novamente. E um abraço a todos, agradeço aí a presença, e é isso aí. E Valeu. sugestões para os próximos lives, né? É isso, claro. Pode colocar no chat. Se tiver sugestões aí para as próximas, né? Assistir as anteriores, para não repetir o tema também, né? Isso, com certeza, Mas né? tendo outras, a gente já falou sobre gestão de conflito interpessoal, né? Falou sobre trauma, falamos sobre depressão. Então, tendo outros temas aí interessantes, né? A gente pode trazer. Pensei em falar sobre criação de filhos. Né? Olha, é interessante, hein? Sobre os principais problemas que os pais enfrentam na criação de filhos. Pois é, doutor Rafael, seria um tema bacana. E o que vocês acham aí? Podem comentar, pode mandar no WhatsApp depois também, tá? Pode ficar à vontade aí. Então já fica a dica aí para a próxima. E é isso aí. Abração, muito obrigado, hein? Boa noite.